Imagina que você esteja lá nos Estados Unidos agora, no final dos anos 80, acompanhando mais uma prova do campeonato IMSA, que apesar de ser um campeonato americano, o grid é repleto de carros vindos de vários países. Além dos modelos americanos, como o Pontiac Firebird, você também encontra um Porsche 962 na categoria dos protótipos, ou até mesmo um Mazda RX-7 na categoria GTO, ou uma Ferrari F40. Mas no meio desse grid você observa um carro que tem o formato de um sedã familiar, sendo capaz de ultrapassar os outros adversários como se fosse nada, e que a cada troca de marcha ou reduzida, cuspia labaredas de fogo gigantescos pelo seu escapamento lateral. E aí você pensa, que carro é esse? No vídeo de hoje, você vai conhecer a história de um carro que não veio apenas para competir, mas para massacrar os seus adversários nas pistas. Um monstro alemão que mudou o automobilismo americano para sempre. Esse é o Audi 90 Quattro IMSA GTO. Para a gente entender sobre essa fera, precisamos voltar um pouco no tempo. Nos anos 80, a Audi havia revolucionado o mundo do automobilismo com a tecnologia Quattro, que se tratava de um sistema de tração integral permanente que transformou o rally. O Sport Quattro S1 Pikes Peak subiu a montanha mais rápido que qualquer coisa, mas com o fim do Grupo B, a Audi resolveu conquistar a América. Em 1988, eles entraram no campeonato Trans Am, com o Audi 200 Quattro. Inicialmente, o modelo havia sido bastante subestimado, já que muitos pensavam, o que um motor de 5 cilindros em linha tão pequeno vai conseguir fazer contra os enormes V8 americanos? A resposta simplesmente veio nas pistas. O Audi 200 Quattro simplesmente desceu o cacete nos seus adversários, vencendo 8 das 13 corridas do campeonato. O segredo para esse sucesso todo era pelo fato de que, apesar de ser um motor pequeno em relação aos seus rivais, este 5 cilindros em linha estava equipado com um turbo compressor gigantesco, gerando uma potência de até 520 cavalos. E junto do sistema Quattro, o modelo conseguia contornar as curvas com uma facilidade enorme em relação aos seus rivais, que tinham apenas tração traseira. Tudo isso fez com que os americanos ficassem espumando de raiva, fazendo com que muitas equipes começassem a cobrar por mudanças nas regras. A partir de 89, os regulamentos mudaram. Os motores americanos eram obrigatórios em todos os carros, e a tração integral havia sido banida da Trans Am. Mas a Audi não aceitou esse não. Em vez de lutar contra as regras, eles mudaram de campeonato e foram disputar no IMSA Camel GT, na categoria GTO. O regulamento dessa categoria permitia aos construtores desenvolver um carro de corrida que tivesse apenas a silhueta de um carro de rua. Era basicamente um sabor protótipo. A partir disso, nascia o projeto interno R5, o Audi 90 Quattro IMSA GTO. Por fora ele realmente parecia com um Audi 90 comum, apesar da carroceria alargada e da aerodinâmica agressiva. Já na parte interna, ele não tinha nada de parecido. O chassi era tubular com space frame de aço de alta resistência, muito mais rígido que o monocoque de produção. O único componente que era também usado no modelo de rua era o teto feito de aço. A carroceria, por sua vez, havia sido montada com painéis leves, de compósitos de fibra de vidro, reforçada com Kevlar e, em algumas partes, com plástico. E para que os pneus slicks, que eram bem largos, conseguissem ser bem acomodados, o modelo recebeu a adição de flares enormes, o que fazia com que o carro ficasse bem largo se comparado com a sua versão de rua. O modelo também passou por uma série de testes em túneis de vento, porque a equipe queria garantir que ele tivesse bastante downforce. Com uma aerodinâmica tão refinada, somada ao sistema Quattro, o Audi 90 era um verdadeiro demônio nas curvas. E o que falar de seu peso? Apenas 1.207 kg. E além de leve, ele era bastante potente. O motor seguia a mesma receita, com 5 cilindros em linha com 2.2 litros, equipado com um turbo gigante da KKK, que gerava cerca de 3 bar de pressão. E com isso, o modelo entregava 720 cavalos de potência e 73 kgfm de torque. Ele também estava equipado com um sistema Dry Sump, que se trata de um sistema de cárter seco, com injeção Bosch Motronic e, em algumas configurações, um segundo conjunto de injetores.
O motor ficava posicionado à frente do eixo dianteiro para melhor distribuição de peso. A sua transmissão era uma caixa manual de 6 marchas, mas no entanto, o regulamento só permitiu o uso dessa transmissão desde que a quinta marcha fosse mantida como a última marcha oficial. Os pneus eram enormes slicks, de 14 polegadas de largura nas 4 rodas, o que era a combinação perfeita com o sistema Quattro. A suspensão era de duplo A, também conhecida como Double Wishbone. Com tudo isso, o Audi 90 Quattro chegava a um 0 a 100 de 3 segundos, com uma velocidade máxima estimada de 310 km por hora. Era um verdadeiro monstro, leve, com tração perfeita e potência que fazia o asfalto derreter. Mas o legado do modelo não se construiu sozinho. Durante esse tempo, a Audi contratou pilotos lendários, como Hans Joachim Stuck, Hurley Haywood, Walter Hoare, que participou de algumas provas, e Scott Goodyear. Durante a temporada de 89, algumas provas de endurance mais longas, como Daytona e Sebring, não tiveram a participação da Audi, já que eles precisaram focar no desenvolvimento do modelo. Mas quando eles estrearam, foi um verdadeiro massacre. A primeira vitória aconteceu em Summit Point, seguido depois de Mid-Ohio. De lá para frente, o Audi 90 GTO virou um verdadeiro míssil, com 7 vitórias em 13 corridas. Mas o que realmente se tornou a marca oficial do Audi 90 Quattro era o ronco absurdo dos 5 cilindros em linha, combinado com um turbocompressor que realizava um chiado insano. E assim como acontecia na Trans Am, os rivais como o Nissan 300ZX, o Mazda RX-7 e o Mercury Cougar não tinham chance nenhuma contra ele, principalmente em pistas molhadas. Mas nem tudo era perfeito. Alguns problemas mecânicos, acidentes e as provas que foram perdidas no início do campeonato custaram o título. No fim da temporada, aconteceu um drama. Em uma prova decisiva, o carro de Stuck soltou uma fumaça branca logo após uma ultrapassagem épica. O Audi havia terminado em segundo lugar no campeonato de construtores, mas deixou uma marca indelével. Após uma temporada dominante, a Audi decidiu cancelar o programa. A partir de 1990, a marca alemã estava focada no DTM, dessa vez com o Audi V8 Quattro. Apesar de ter sido o caso de uma maravilha de um ano só, o seu legado é gigante. O Audi 90 Quattro provou que o seu sistema de tração integral funcionava muito bem em pista, além de ter influenciado no desenvolvimento de futuros carros de turismo e de GT. Isso mostrou que a Audi não tinha medo de inovar, mesmo que isso irritasse meio mundo. Hoje, os poucos exemplares sobreviventes são lendas vivas. Algumas réplicas ainda podem ser vistas no Festival da Velocidade em Goodwood e outros eventos históricos, e como no passado, eles ainda soltam muito fogo e fazem o chão tremer. O Audi 90 Quattro Imsa GTO não foi só um carro de corrida, foi uma declaração, Vorsprung durch Technik, que em alemão significa progresso através da tecnologia. Mas nesse caso esse ditado foi levado ao extremo. E assim chegamos no final de mais um vídeo e de mais uma história. E se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aqui nos comentários se você já conhecia a história dessa lenda da Audi. Vou ficando por aqui mais uma vez, um forte abraço a todos e até a próxima, porque aqui o universo dos motores e da velocidade sempre é apresentado em cada detalhe.